Hoje eu tava aqui de boa e me veio à memória algumas coisas da minha primeira corrida. Eu vou passar pra vocês, como tudo começou. Minha primeira corrida foi no ano passado, 2025. É, e foi uma boa experiência, pelo que depois eu fiquei sabendo de como eram as primeiras corridas das outras pessoas. Eu fiz minha primeira corrida de 7 quilômetros, não foi 5. Uma dica que eu dou aí pra turma: comece sempre pelos 5. Mesmo que você já treine bastante, tenha uma prova-alvo mais longa, sei lá, treina um ano ou mais, faz uma de 5 antes. E faça a prova na sua cidade. Na cidade que você, ou vizinha, no caso a minha foi na cidade vizinha, para você já conhecer o percurso, já esperar o que tá por vir, porque dá uma ansiedade boa na hora que pode afetar seu desempenho. Minha primeira prova eu já tinha conhecimento do percurso, eu fui lá antes e treinei antes o percurso. Não era um percurso tão fácil, mas eu já sabia os pontos que pegava. Não tem problema andar. Acredito que todo mundo na sua primeira prova vá andar. Eu já sabia que ia andar e eu já sabia até aonde eu ia andar. Mas caso você não tenha essa percepção de eu vou andar ali, se sentir vontade de andar, ande. Não tem problema nenhum. Na minha primeira prova foi uma sensação muito, muito boa. Uma sensação de liberdade, uma sensação maravilhosa. E ela era uma prova de 7 quilômetros. Eu tinha uma subidinha, eu andei na subida e meio que reservei uma energia. Era uma subida bem íngreme e curta. Uma coisa que eu lembro do começo dessa prova é que eu tava tipo assim na cabeça: não vou atrapalhar ninguém. Eu tô começando nisso daqui, então eu fui a última pessoa a largar. Como todo mundo que tá começando e meio ansioso, né? Eu li o regulamento inteiro da prova e eu sabia que eu podia esperar 3 minutos para largar. Então, com 2 minutos e 50 eu saí. E fui passando gente, fui passando, passando, passando. Era uma sensação bem boa tá passando as pessoas. Passei bastante. E um negócio que me fez ficar na corrida é a competitividade. Porque eu competi sempre mais novo, mas chega uma certa idade, você não tem esporte para competir, o futebol passa e tal. E talvez se eu tivesse ido mal na primeira corrida, apesar de ter gostado da sensação, talvez eu não tivesse ficado no esporte. Eu terminei em quarto minha primeira corrida. E tipo assim, eu não esperava. E sabe aquela sensação de olha, talvez eu seja razoável nisso daqui? E foi um dos motivos que eu fiquei. E é muito gostoso terminar a primeira prova. Passa de tudo na tua cabeça, que talvez você não nem complete. Eu tinha até esse medo. Mas e quando você recebe a medalha, a primeira medalha, você fica olhando para ela numa êxtase, numa alegria, mesmo que seja só uma medalha de finisher. Essa sensação, pelo menos para mim, de olhar a medalha assim e nossa, eu corri a prova e ganhei uma medalha. Eu consigo completar 7 quilômetros. Na época meu pace foi 5:12. Até que não foi mal, porque eu acelerei nas outras partes. Eu também não tinha muita técnica de corrida, então se eu tivesse corrido esse pedacinho de subida, eu teria me desgastado demais. Mas, tipo assim, eu consigo executar num tempo bom, rápido, até. E olha que legal isso daqui. E andei com a medalha, fui embora com a medalha no peito. Essa sensação de pegar a medalha e ficar, tipo, olhando, observando, meio que você perde um pouco com o passar do tempo. Mas a primeira é muito bom. Passando agora
experiência, e eu segui nisso, toda prova que tem mais de 5 quilômetros, eu nunca pulo posto d'água. E no começo você vai se sentir um pouquinho cansado. Então, e com falta de... É desidratado mesmo, até porque não saber usar eletrólitos e não saber hidratação correta, então sempre pegue o posto de água. Então, para finalizar, as dicas seriam: vá na prova da tua cidade, um percurso que você já conheça, treine ele antes, para se sentir confiante. Não tem problema nenhum andar, tá tudo bem. Eu vejo muita gente se inscrevendo na caminhada. Eu não faria isso. Se inscrevam na corrida. Geralmente as provas dão 1 hora para você terminar o percurso. Se você fizer o percurso andando de 5 quilômetros, vai dar para terminar em 1 hora. Então se inscreva na corrida, né? Geralmente é o mesmo preço. Vai que você tem um bom desempenho. Tipo, eu terminei em quarto. Se a prova tivesse pódio de primeiro a quinto, e não é que a categoria estava esvaziada, não, era um percurso bem desafiador, eu teria pegado. E aí você vai lá, faz, vamos supor, você não tá com uma boa expectativa, mas se inscreve lá, dá uma situação lá que você vai bem, você vai ficar pensando: nossa, podia ter pegado um pódio. Se inscrevam sempre na corrida. Comece pelos 5, vá na sua cidade, um caminho que você já conheça. Não pule ponto de hidratação. Não pule ponto de hidratação. E não faça nenhuma estrepulia. Vou tomar tal suplemento, vou tomar gelzinho. Não, só igual você treina, você chega no dia. Vai lá, veste a camiseta, tem a sensação de estar inserido no meio. É uma sensação muito boa que quem é picado pelo mosquitinho da corrida sempre retorna. É muito difícil a pessoa que fez uma prova, eu fiz uma e agora eu não fiz mais nenhuma faz 2 anos. É uma experiência que eu estou passando para vocês e algumas dicas. Até mais, gente.